E quem teve a honra de apresentar seus trabalhos no espaço das exposições é a artista plástica Cláudia Sperbi, que é muito conhecida na nossa região, no estado e no país, com os seus magníficos trabalhos. Cláudia, quantos anos ladrilhando essa estrada para chegar até aqui? Bom, a xilogravura hoje está comemorando 30 anos e a casa está comemorando, né, a nossa vida, a nosso compartilhar na nossa comunidade. Eu vinha ver o DEJA aqui com saltimbancos, tinha uma escola também, uma livraria que eu vinha comprar material. Aqui aconteceu muita coisa e hoje com esse espetáculo que ficou, com essa restauração, só temos motivos de juntar e ter muita esperança com isso, com a arte e com os projetos dando certo, né? E como foi para ti a emoção, como está sendo para ti a emoção de ser a primeira artista a usar esse espaço tão bonito que está? É muito engraçado, porque o meu pai trabalhava do outro lado da rua. A padaria da minha avó era na Davi Carnabarro. Eu morava em cima da livraria Flama. Então eu brincava aqui na Praça do Imigrante. Então parece uma extensão da minha casa. E como eu persisti no meu trabalho, eu me sinto forte, segura nele, porque ele é a minha causa de viver. Eu fico contente que isso aqui também é sólido e faz parte da nossa cultura e todo o Vale está convidado, capital e Brasil e o mundo que possa vir a conhecer isso aqui. Até que dia fica as tuas obras aqui? Até o último dia de fevereiro. Venham, tem muita coisa para fazer, muito para ver. O Espaço Casa das Artes fica na rua 1º de março, 59, bem no centro de Novo Hamburgo. Não deixem de vir ver o trabalho magnífico da Cláudia. Nós estamos aqui com o senhor José Carlos Tadiello, diretor-presidente da RGE e RGE Sul, a empresa que acreditou no projeto Casa das Artes e, através da Lei de Incentivo à Cultura, proporcionou que nós tivéssemos, nesta noite, essa possibilidade de inaugurar esse prédio magnífico que Novo Hamburgo está recebendo. Senhor José Carlos, como é que a RGE vê essa participação comunitária através da cultura e da lei de incentivo? Para nós é um prazer, uma satisfação muito grande participar de um projeto dessa magnitude, em que observamos aqui a importância desta Casa das Artes para a comunidade de Novo Hamburgo. Da história que esta casa representa para muitos atores e atrizes e representantes de todo esse meio cultural da educação. E nós, como empresa que presta um serviço público do fornecimento de energia elétrica, que está mais voltada para a questão logística, de subestações, linhas de transmissão, usinas, participar de um projeto cultural de educação como esse, é uma satisfação muito grande estarmos presentes aqui hoje, contribuindo com a nossa parcela para essa comunidade. E podemos dizer que esse é o primeiro de alguns outros projetos que podem aparecer aí? Na realidade, esse projeto aqui é um projeto de quase 4 milhões de reais, com a participação do governo do estado através da Lei de Incentivo à Cultura, com o Conselho Estadual da Cultura, e a Prefeitura e uma contrapartida da RGE também, da RGE Sul, com seus parceiros. Mas temos outros projetos aqui na cidade, como projetos de eficiência energética em colégios, escolas aqui, as quais nós substituímos toda a parte de iluminação pública, e isto sim através de um programa nosso, também programas de baixa renda, participando da comunidade com substituição de lâmpadas, colocação de energia em pessoas carentes. Então temos diversos outros projetos sociais aqui, mas de cultura tem toda uma legislação, e sendo cumprida a legislação, a gente tem que avaliar mesmo a nossa participação. Ok, muito obrigado, senhor José Carlos, e parabéns à RGE por estar participando dessa comunidade. Obrigado e boa noite. Nós que agradecemos a oportunidade e esperamos que a comunidade usufrua e use essa casa. Ela está linda, está muito bonita mesmo, então a todos, que bom uso e vida longa.
Casa das Artes de Novo Hamburgo.